Olá, minha gente. Professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês no nosso curso de gramática, falando de interpretação de texto. Vamos continuar falando sobre os elementos de coesão. Estamos falando sobre o pronome demonstrativo. Vamos continuar olhando aqui os nossos slides e aprender um pouquinho. Então, veja só. Agora nós vamos falar sobre a relação temporal. Então, como é que se estabelece a relação temporal? Quero que você entenda bem que nós temos uma relação diferenciada aqui, olha. O este é sempre para o presente. Tá bom? Então, olha só, neste ano haverá muitos debates no país. Então, é o presente do falante, tá? É o presente de quem fala, é a pessoa que está falando. É o presente dele. É neste dia, neste minuto, neste segundo, neste ano, neste século ou neste milênio. Não importa a dimensão temporal. É o presente dele. Mas quando nós falamos sobre o futuro ou o passado próximo, é que nós temos de ficar atentos. Porque para os dois casos, o pronome esse é que funciona. Veja só, quando eu digo nesse ano haverá muitos debates no país, perceba que o nosso verbo está no futuro. É ele quem determina a correção desse termo para que ele estabeleça essa relação. No de baixo, passado próximo, vejam que a mesma coisa acontece, só que o verbo agora está no passado. Percebeu? Então, é o passado do verbo que determina que o pronome está sendo usado no passado. Tá? Essa é a intenção importante. Se você observar aqui em cima, não vai importar a relação do verbo, porque imagine como eu estou neste ano. Vamos colocar os anos? Vamos imaginar o seguinte, que eu estou em 2017, o futuro será 2018, o passado próximo foi 2016 e o passado distante foi 2010. Vamos imaginar assim, tá? Perceba que como eu estou dentro do ano de 2017, eu poderia dizer neste ano houve, tá? Neste ano houve, porque eu posso estar no meio do ano, ou então neste ano há, tá? Porque é o presente. Eu poderia usar qualquer tempo verbal, por quê? Porque o meu intervalo de ano é grande. Então, não é o verbo que determina o futuro, e sim o pronome. Nos casos de baixo, aqui onde eu pus o asterisco, como se repetem as duas estruturas, como as duas estruturas são repetidas dentro desse contexto, o que você tem de fazer é perceber que o pronome é determinado pelo verbo. No último caso, veja, sempre é um passado distante. A gente usa o aquele sempre quando quer indicar que é um passado que já aconteceu há bastante tempo. Por isso, o verbo sempre estará no passado. O que você tem de entender é que existe uma relação entre esses dois aqui, ó. Porque eu poderia até colocar 2016, 2015 aqui embaixo, porque eu tenho um passado mais distante em relação ao passado mais próximo, tá? Em relação ao passado mais próximo. Essa é a relação. Eu poderia dizer ontem e anteontem e dizer nesse e naquele, para poder representar a dimensão temporal, tá bom? Para a dimensão temporal. Então, só para também estabelecer uma outra relação, vejam, o presente sempre é hoje, tá? O futuro é amanhã. O passado próximo é ontem. E o passado distante é anteontem. Só para que fique representado com clareza as dimensões de tempo que podem ser trabalhadas. Tá bom? Veja só. O que nós temos, então, aqui dentro desse contexto? Só para a gente poder entender, né? Nós temos essas relações que são as relações de tempo, tá? As relações de tempo. Vamos estabelecer agora
dentro desse valor, opa, volta aqui, uma representação nova. Ou seja, eu vou colocar aqui para a gente, deixa eu ver se eu acho um papelzinho em branco. Tela branca, vamos lá. Então eu vou construir aqui para vocês, né, de forma visual, a relação textual. Por que que a relação textual eu vou fazer à mão? Que é para você perceber as diferenças, tá? Então, olha só, vamos imaginar que eu digo assim, ó, Maria, Carla e Paula foram à feira. Como é que eu vou estabelecer? Eu quero falar de cada uma delas. Tá bom? Então, eu vou determinar assim. Eu digo, esta comprou banana. Tá? Quem é esta? É a mais próxima. É a Paula. Aí eu digo, ó, esta comprou banana, vírgula. Essa, vírgula, laranja, tá? Essa laranja. E aquela pastel. Eu sempre gosto de ir para a feira e comprar pastel. Pastel é importante, né? Quem não sabe comprar pastel, não sabe ir à feira, não compra pastel. Então vejam só. Quando eu disse esta, eu estou falando da mais próxima. Quando eu digo aquela, eu vou mudar a cor, que é para deixar bem claro. O aquela, eu estou falando sempre da primeira, da mais distante. Então esta, a mais próxima. Aquela é a mais distante. Geralmente nós teremos só 2 elementos. Mas aqui no caso eu criei o terceiro, que é o quê? Para deixar a ideia de que existe essa possibilidade quando eu falo do essa. Tá? Ou seja, quando eu tenho uma terceira pessoa. Então ficaria assim, ó, Maria, Carla e Paula foram à feira. Esta comprou banana. Quem comprou banana? A Paula. Essa laranja. Quem comprou laranja? A Carla. E aquela pastel. Quem comprou pastel? Maria. Lembrando que como eu pus uma vírgula aqui, ó, tanto essa vírgula, vamos mudar a cor de novo que é para deixar melhor, olha, essa vírgula, assim como essa vírgula, elas representam a elipse do verbo comprar, eu não quis repetir, tá? Por isso que eu pus essas vírgulas. E essa vírgulazinha aqui, ó, que é que separa a oração, eu posso substituí-la por ponto e vírgula para dar melhor organização, só para explicar a frase direitinho. Se eu tivesse apenas 2 meninas, então imaginemos assim, ó, Maria e Carla foram à feira. Eu diria simplesmente, esta comprou. O que a Carla comprou? Carla comprou laranja. Então, esta comprou laranja e aquela, que é a Maria, tá? E aquela, vírgula, pastel. Então, veja lá de novo. Vamos lá, vamos mudar a cor aqui. Mudei para a mesma cor. Então, esta é a Carla. E aquela é a Maria. E aquela é a Maria. Perfeito? Entendido? Quando eu tenho 2, a mais próxima e a mais distante. A terceira condição é quando nós falarmos pura e simplesmente assim, ó. Maria
foi à feira. Ponto. Comprou pastel. O que eu posso fazer aqui? Eu posso determinar como essa, na hora de falar de Maria, já que eu estou me reportando a um único elemento. Ou posso dizer também esta e me reportar a ela sem nenhum problema. A questão toda é qual? Nós damos preferência, veja só, damos preferência para o essa, já que o esta tem a função catafórica exclusivamente dela, não é? Que é se eu fizesse assim, ó, vamos construir aqui, ó. A próxima a ir à feira será esta. 2 pontos. Renata. Então, só o esta é que pode mostrar, deixa eu mudar essa corzinha aqui, é que pode mostrar um termo que ainda não foi apresentado. Por essa razão é que nós damos preferência ao essa quando vamos escrever, porque a gente reserva o esta para depois, tá? Reservamos o esta para depois. Essa é a condição que a gente costuma usar. Então vejam, qual é a condição normal das provas? É essa daqui, ó. 2 elementos, o mais próximo esta, o mais distante é aquela, tá? O mais distante é aquela, tá bom? Vamos lá. Próximo, vamos completar isso daqui para a gente trabalhar bonitinho e vendo a construção do emprego deles? Olha assim, ó, carro que está aqui, localização espacial. Então o carro não está aqui, então eu digo o quê? Este carro que está aqui ao meu lado é o mais veloz da temporada de corridas. Depois na B, por que você anda sempre com crianças grudadas em você? Elas não estão grudadas em você? Então elas estão grudadas onde? Aí, não é? Vejam que aqui representa o este. E o aí vai representar quem? Com essas. Não é? Porque está próximo da pessoa com quem eu falo. Nasci em meio à Segunda Guerra Mundial. Não faz bastante tempo isso daqui? Então eu digo que naquela época. É tempo distante. Vejam esse caso, Zico e Sócrates. Tenho 2 pessoas, tá? Eram grandes jogadores. Então ele fala assim, tinha um toque de bola refinado. Concorda que eu tenho que falar primeiro do mais próximo? Se eu falo do mais próximo, eu digo o quê? Este tinha um toque de bola refinado e elegante. E aqui eu vou falar do mais distante. Então, aquele era o maior batedor de faltas que eu já vi atuar no Flamengo. Tá bom? Depois, por favor, traga-me cobertor que está aí. Olha novamente. Por isso que eu chamo a atenção. A gente tem que colocar o aqui e o aí, mesmo nas frases que não as tragam, porque elas mostram pra gente onde o objeto está. Se está aí, está com a pessoa com quem eu falo. Então é o quê? Esse cobertor. E, por favor, levante pacotes aqui. Estão junto comigo? Então, estes pacotes aqui. Tá certo? Entenderam direitinho? Né? Essa é a forma do funcionamento dessa estrutura. É como essa estrutura funciona. Tá? E é muito importante saber isso daí, porque eles cobram isso daí sempre dentro das provas de concurso, que é a relação do pronome demonstrativo com os termos anteriores, ou então com o termo posterior, grave o este, porque é um funcionamento de coesão. Próximos blocos, a gente entra com mais alguns elementos falando sobre pronome relativo para a gente saber como é que funciona isso. Tá bom?